Olá pessoal, começaremos então a falar a aprofundar os conhecimentos de convecção de calor. Essa sétima aula é uma introdução, na verdade é um aprofundamento do fenômeno de convecção, o qual já foi abordado nas duas primeiras aulas desse tópico. Então nós abordaremos a convecção de calor e falar também dos grupos adimensionais que são relevantes a este fenômeno, que é o número de Nusselt e o número de Prandtl. Então ao final dessa aula vocês serão capazes de entender melhor sobre a convecção de calor, entender também quais propriedades de transporte, as características geométricas e as variáveis operacionais que vão influenciar essa troca de calor por convecção, e também entender os principais grupos adimensionais relevantes à convecção de calor. Então, começando relembrando o que é a convecção de calor, a gente viu na primeira aula de transferência de calor que a convecção é a taxa que ocorre o transporte de calor por convecção é definido pela lei de resfriamento de Newton. Ou seja, a taxa de transferência de calor por convecção é igual ao coeficiente de convecção, H, a área por onde ocorre essa troca térmica e a diferença de temperatura entre a superfície da parede e o fluido. Daí a gente sabe que tanto a condução quanto a convecção precisam do meio para ocorrer, que pode ser um fluido ou, no caso da condução, também um sólido. A convecção é diferenciada da condução pela necessidade de movimentação do fluido. Para o caso limite, para um fluido estático, a transferência de calor vai acontecer exclusivamente por condução. Daí, para o fluido estagnado, então, a gente volta ao limite da condução. Mas convecção, então, tem que ter uma movimentação de fluido. Ou seja, ela pode ser convecção forçada, no caso de utilização de um motor ou de uma fonte de energia externa para a movimentação do fluido, ou pode ser natural devido às correntes que ocorrem por diferença de densidade. Então, o aumento da movimentação do fluido ele vai resultar em maiores taxas de calor, já que vai acontecer uma maior taxa de mistura entre fluido quente e frio. O fluido que está quente, já aquecido aqui nessa placa, por exemplo, ele é retirado e substituído por um fluido frio. Então, quanto maior a velocidade, maior essas taxas de troca de calor. Então, nesse tópico, a gente vai focar em como determinar o coeficiente H. A gente já fez os casos com mecanismos, com diferentes mecanismos de troca de calor acontecendo de forma simultânea, mas sempre com H fornecido. De modo geral, o H vai ser obtido por correlações teóricas, para casos laminares simplificados, mas a maior parte mesmo por correlações experimentais. Então, o coeficiente H depende de várias propriedades, tanto do fluido quanto do escoamento. Do fluido, por exemplo, vai depender da viscosidade dinâmica, da massa específica, da condutividade térmica. Do escoamento vai depender da velocidade. Quando é forçado, quando é convecção natural, por diferença de densidade, a força de impulso. Também vai depender se o regime é laminar ou turbulento e as características geométricas. Comprimento característico, escoamento é interno ou externo. Então, devido à complexidade que é inerente desse grande número de variáveis, normalmente grupos adimensionais vão ser utilizados. Então, o grupo adimensional ele é definido de forma a diminuir o número de variáveis do problema sem perder o sentido físico da análise. O procedimento para a obtenção desses grupos ele é normalmente realizado pelo teorema de Pi-Buckingham, que é um método matemático que você agrupa de forma que as variáveis dimensionais físicas relevantes são reescritas na forma dos grupos adimensionais. O procedimento está descrito normalmente em livros de mecânica dos fluidos, mas não é escopo aqui então do curso. Então a gente vai focar no que esses grupos adimensionais são, os grupos adimensionais que são relevantes à troca, à convecção térmica, o que eles trazem do ponto de vista físico. Então a gente vai focar nisso e também como utilizar eles para determinar o coeficiente H. Então vamos definir primeiramente o que o H significa, o que o H traz, do ponto de vista físico. Então, aquela condição de não deslizamento no fluido devido ao atrito viscoso
lá na superfície, entre a camada de fluido que está adjacente à superfície sólida, ela vai resultar que ali a condução é puramente por... a transporte de calor é puramente por condução. Então vamos considerar o escoamento que vai estar a temperatura T infinito sobre uma placa plana fixa que tem temperatura constante uniforme TS. Então, a troca de calor nessa superfície aqui da placa, ela ocorre puramente por condução, devido então à velocidade zero do fluido. Aí o fluido vai desenvolver um perfil devido à influência do atrito, né, e a tensão de cisalhamento. Com isso, como tem um perfil de velocidade, a gente imagina também que vai ter um perfil de temperatura. Esse T infinito aqui é definido como a temperatura do fluido, uma posição distante suficiente para ela ser mantida constante na análise. Então, na superfície da placa, sabe que o balanço de massa e o balanço de energia ele vai fornecer, né? Tudo que entra nessa superfície aqui tem que ser igual a tudo que sai. Ou seja, calor que está vindo por condução na placa passa para o fluido e tem que entrar, né, na fase fluida como um calor, um fluxo de convecção. Aqui já é escrito na forma de fluxo, considerando que a área de troca térmica é a mesma. Então, devido à condição de não deslizamento, a gente tem essa relação, quantidade de calor, ou fluxo, né, de calor que está chegando por condução na superfície, que está a TS, é adicionada no fluido, sofre convecção. Então, relembrando a lei de Fourier para condução e a lei de Newton para convecção, igualando as duas, a gente tem que HTS menos T infinito é igual a menos K, gradiente da temperatura em Y. Já que a temperatura vai variar aqui, né, no eixo Y, na posição Y0, que é a posição da superfície. Isolando o H, eu passo então TS menos T infinito para cá. Eu tenho a definição que o H ele é dado pela razão entre o calor conduzido, que seria o fluxo devido à lei de Fourier, pela força motriz da troca térmica convectiva, né? Que seria a temperatura na superfície menos a temperatura do fluido. Então, o coeficiente de convecção térmica vai depender de vários fatores. Então, agora já definindo os fatores que ele realmente depende, o H na convecção forçada, que é a convecção para onde a velocidade tem grande importância, velocidade de escoamento do fluido, ele vai ser função do comprimento característico, da velocidade, da condutividade térmica do fluido, da massa específica, da viscosidade e da capacidade térmica. Essas quatro propriedades do fluido, essas duas do escoamento e da geometria. Na convecção natural, o H vai ser função do comprimento característico, do grupo G, Δρ, que é relacionado com a força de empuxo, condutividade térmica do material, coeficiente de expansão volumétrica, esses dois termos que eu vou explicar melhor na próxima videoaula, que é focado em convecção natural, e também vai depender da viscosidade e da capacidade térmica. Então, beta é o coeficiente de expansão volumétrica, que ele é uma maneira de transformar a força de empuxo em função de um parâmetro térmico da temperatura. E o G, Δρ, seria a gravidade multiplicado pela variação de massa específica entre dois pontos, é nada mais do que a força empuxo. Então, para os dois casos, a gente tem 7 variáveis dimensionais, ou seja, seria bem complicado analisar o efeito de cada variável no H. Então, para facilitar, utiliza então os grupos adimensionais, que nada mais é do que a diminuição do número de variáveis envolvidas, sem perder o significado físico. Para esse caso aqui, então, 3 grupos adimensionais vão ser utilizados. E que é importante ressaltar que, devido a esse caráter empírico, principalmente para escoamento turbulento, as correlações vão ter um desvio relativamente alto, até de 10 a 40% usualmente dos valores que seriam considerados mais exatos, os valores experimentais.
Então, independente se a convecção é forçada ou natural, dois números adimensionais estão sempre nas análises. São dois números fundamentais aqui: o número de Nusselt e o número de Prandtl. O número de Nusselt é definido como a razão entre a taxa de calor transferida por convecção e condução, e ele que vai relacionar o H com as outras variáveis. Então, definindo o número de Nusselt definido como NU, ele é a razão entre taxa de calor por convecção pela taxa de calor por condução. Se escrevermos as taxas de forma genérica em relação à força motriz, isso é, chamar a diferença de temperatura simplesmente por ΔT, a gente escreve a taxa de calor por convecção como HA ΔT e a de condução como K vezes área ΔT sobre L. Substituindo essas duas equações na definição do Nusselt, a gente cancela o ΔT e a área de troca térmica, a gente chega que o Nusselt é dado por coeficiente de convecção, comprimento característico dividido pela condutividade térmica, ou seja, HL sobre K. O comprimento característico depende da geometria. Por exemplo, para escoamento interno em tubo, o L vai ser substituído por D. Para uma placa de comprimento L, substituído pelo próprio L. O L vira o L como comprimento da placa. Isso a gente vai abordar depois para cada tipo de escoamento, no momento que a gente analisar as correlações. Já o número adimensional de Prandtl vai representar a relação entre as camadas limites hidrodinâmica e térmica. Então, da mesma forma que os efeitos viscosos lá vão formar aquela região de entrada, que vai ter um desenvolvimento do perfil devido à influência do atrito viscoso, quando um fluido que está a temperatura infinito, né, T infinito, ele entra em contato com uma superfície a temperatura diferente, vai ser desenvolvido também uma camada limite térmica, ou seja, vai ter um perfil de temperatura. Aqui no exemplo TS, considerando um TS aqui diferente da temperatura do fluido, o fluido começa a ter contato com a placa, começa a formar então essa camada limite. Acima da camada limite, a temperatura do fluido é constante, T infinito. Abaixo ele vai ter um perfil, que depende das características de transporte, das propriedades de transporte do fluido. E essa espessura da camada limite é definida como a posição onde a temperatura do perfil atinge 99% da temperatura externa. Então, essa temperatura da corrente livre é definida como sempre constante para o regime permanente. Ela é tomada então, como uma temperatura de referência nas análises. Então, o número de Prandtl vai ser definido como razão entre as difusividades moleculares de quantidade de movimento e de calor. Então, a difusividade molecular é um parâmetro que mede qual é a rapidez do transporte, tanto de quantidade de movimento quanto de calor. Então, o número de Prandtl vai ser viscosidade cinemática pelo coeficiente alfa de calor. Relembrando, viscosidade cinemática é a razão entre viscosidade dinâmica e massa específica, e o alfa é a razão entre a condutividade térmica e a capacidade de armazenamento de energia, que é o ρ vezes a capacidade calorífica. Fazendo um rearranjo aqui, né, substituindo, μ sobre ρ vezes ρck, o ρ é cancelado. O número de Prandtl pode ser escrito como viscosidade, capacidade térmica, dividido pela condutividade do material. Ou seja, μCp, já que a gente está trabalhando com escoamento, e o Cp é definido como variação de entalpia pela temperatura, então ele já inclui os efeitos da energia de trabalho. Parando para analisar essa equação aqui, a gente vê que o número de Prandtl só vai depender das propriedades do fluido. Então, viscosidade, Cp e K são propriedades moleculares do material. Então, para uma determinada temperatura, o número de Prandtl vai ser constante. Então, dessa forma, ele vai aparecer tabelado também, junto com as outras propriedades térmicas, como o próprio K ou viscosidade. Então, lá nos anexos das propriedades térmicas já tem o número de Prandtl para determinado fluido.
Aqui é importante ressaltar, né, que os casos vão abordar normalmente gases ideais e fluidos incompressíveis, então a pressão aqui não vai influenciar no valor de Prandtl, então determinando uma temperatura, ele vai ser constante para aquela análise. Então, para análise térmica, esses dois grupos que a gente definiu vão estar sempre nas análises. Número de Nusselt, que é a transferência de calor por convecção, pela transferência de calor por condução, e o número de Prandtl, que relaciona o coeficiente de difusão de movimento, de quantidade de movimento, pelo coeficiente de difusão de calor. Analisando aqui esses dois grupos, é visto que os efeitos da movimentação do fluido ainda não estão definidos. Então o terceiro grupo dimensional ele vai levar em conta isso. Então ele vai depender do tipo de convecção, se ela é forçada ou natural, como a gente vai ver a seguir, para a convecção forçada e na última videoaula para a convecção natural. Portanto, nessa aula nós ficamos por aqui. Na oitava aula, nós abordaremos então a convecção forçada para escoamento externo. Então, até a próxima aula.